colégio uma ficha de inscrição, onde eles poderiam dizer alguns dados iniciais. Bom, diante do que nós apresentamos, 9 colaboradores no processo nós consideramos, e para considerarmos aqui na apresentação, em caráter de desconsiderar o nome deles, nós escolhemos o nome de estrelas. E observem que o tempo de magistério varia muito de pessoa para pessoa, e também a formação deles. Observem que foi um curso de formação continuada, mas que não teve um caráter muito restrito. Então, eu abri exceção para outros professores que tinham curiosidade em conhecer um pouco mais sobre astronomia. E, em média, eles atuam sempre no ensino fundamental, alguns no ensino médio. Bom, percurso metodológico do trabalho. Então, como é que se deu a elaboração do curso de formação continuada? Então, a decisão foi partida com eles. Então, nós construímos com eles. A partir da decisão dos articuladores de área. Então, sábados letivos, estava havendo o período de sábados letivos, e em 4 sábados letivos nós conseguimos definir em 5 horas esse curso de formação. Aqui nós iremos estar apresentando somente a primeira parte. O instrumento de obtenção de dados foi a videogravação, e a análise foi por meio de episódios de ensino, pronunciado por Pícia e também por Carvalho. O procedimento de análise de informações, eles seguem a enunciação de turnos numerados, momentos da fala do formador e colaborador. O formador, nesse caso, foi eu, e o colaborador, os professores. O sujeito, formador ou colaborador, e as falas transcritas. Então, segue nesta ordem. Então, o problema trabalhado é uma situação, um estudo, que já foi pronunciado em Gonçalves e Carvalho em 95, lá do LAPEF. Então, os conteúdos a serem explorados, que podem ser explorados aqui: projeção, distâncias, eclipses. Então, a primeira pergunta seria: como é que figuras diferentes, formatos diferentes e cores diferentes podem produzir sombras iguais? Então, isso fora do ambiente de sala de aula, que é a parte interessante, né? Então, os colaboradores, eles tinham que, de uma certa forma, se virarem para tentar achar a resposta. Até encontrarem que a figura estando não perpendicular aos raios solares produziam uma figura assim, riscos no chão. Então faz com que a natureza da sombra seja desconstruída. Ou seja, existe sombra somente com a presença da luz. Porque geralmente essa questão de sombra e a luz não estão associadas nas cabeças de alguns professores. Então, sobre a abordagem metodológica, o segundo momento, agora foi trocar um pouco a ideia das figuras. Então, como figuras semelhantes, porém de cores diferentes e tamanhos diferentes, podem produzir sombras iguais. Então, em linhas gerais, o que ocorria? A fonte luminosa, você tinha geralmente um círculo branco, ele projetava a sombra, e um círculo menor, de outra cor, projetava também outra sombra. Então, como produzir sombras iguais? Então, à medida que você aproxima da fonte luminosa, a sombra da projeção vai ficando maior. Então, a partir daí, eles começaram a ver um conceito de distância. E isso é importante para você discutir, principalmente, fenômenos como eclipse solar. Então, agora trazendo os resultados, seguindo aquela orientação, turno, sujeito e falas transcritas. Percebemos aqui que Aldebaran, à medida que nós vamos falando a respeito da atividade, ele fez uma abordagem um pouco insegura. O que ele fez, na verdade? Ele pegou a figura, colocou perpendicular aos raios solares e colocou outra figura atrás dessa figura. Ou seja, ele achou uma só sombra, né? Ou seja, isso daí é uma abordagem equivocada. Porém, isso já é previsto na teoria construtivista. O erro é importante, faz parte do processo de construção do conhecimento. Então, Carvalho afirma que tem que ser superado pelo próprio aluno, que nesse caso foram os professores. No segundo recorte, nós observamos que Antares
já começa a aparecer com alguns indicativos, né? Ângulo de inclinação da luz. E Betelgeuse já diz uma coisa: se eu colocar na frente do Sol dessa forma, onde os raios solares pegam a figura como um todo, faz uma sombra em formato de objeto, mas se eu virar os dois objetos, os raios solares não batem totalmente. Ou seja, apresenta alguns indicativos de argumentação para estarem tentando resolver o problema. Então, ela percebe que não é de qualquer forma, mas precisa de um raciocínio formador para poder chegar à resposta. O que faz uma modificação no perfil do professor. Ele é um mediador do processo. Então, explicando a atividade. Então, foi perguntado para eles como foi que eles conseguiram obter as sombras iguais. Aí nós observamos aqui na fala de Betelgeuse, depois de tentar com objetos de cores diferentes, vi que não depende disso existir. Então, já desfazendo da condição substancialista. Pollux, não o tamanho, não importa a cor. O que importa é a posição que esse objeto se encontra de acordo com a luz. Não podemos entender como a fonte luminosa. Então, quando estamos numa posição, nem sempre a forma que eu enxergo o objeto no universo, isso já extrapolando de um conceito um pouco mais abstrato, representa a forma do que realmente ele é. O que dá a ideia do seguinte: é claro que tem alguns pequenos erros, né, conceituais até mesmo nessa amostragem, porque nós estamos tratando ali de figuras esféricas em formato de círculos. Mas aqui nós já percebemos que existe uma extrapolação, que é bastante interessante. Então, há uma desconstrução e uma construção de um novo conhecimento que partiu de uma ação manipulativa de um docente. Então, sistematizando o conhecimento, a pergunta foi: a sombra existe? E aí as respostas: porque existe a luz. Então, já associaram a sombra não como uma substância que depende da luz, né? Mas que existe uma luz. Então é gerado sempre quando é colocado algo na frente da luz, segundo Aldebaran. E Betelgeuse já diz: a sombra por si só não existe. Ou seja, a ideia de sombra foi desfeita, ou seja, no sentido de que ela depende da luz, né? Não existe por ela mesma. Atribui a existência da sombra a uma fonte luminosa e desfaz a ideia substancialista. Aplicando conhecimento, né? E aonde é que nós percebemos isso? Essa questão da distância como um fator dependente. Betelgeuse já disse: eu estava pensando no eclipse. Para mim, isso é muito evidente. Olha a resposta de Pollux: o Sol é muito grande e a Lua é infinitamente pequena em relação a ele. Mas aí nós percebemos o eclipse. Um está com o outro. É por causa da distância do Sol que o Sol está da Terra. E a palavra de Antares: na verdade, o Sol está muito longe, muito, mas muito longe. E a Lua nem tanto. Mas a gente vê os círculos. Ainda vê aqui a questão de um erro conceitual, mas proveniente da própria atividade, que já é de esperado. Sobrepostos. É assim que ocorre, né? Então, nós vemos associações corretas do ponto de vista científico, a forma que deveria ser tratado o erro, né, principalmente na mudança do ambiente de aprendizagem, que é algo muito importante. O erro por si só ele faz parte do processo de construção. E os elementos explícitos da construção dos saberes a esse respeito, a referência dessas atividades. Então, o que nós podemos perceber, como as considerações finais, a importância de se partir de conceitos prévios dos professores para se construir um curso que adeque à realidade deles. A interação dos professores durante a própria construção dos argumentos também é fundamental. A reflexão dos professores ao sair do ambiente de sala de aula, que é algo comum, né? Parece que a astronomia fica preso somente à sala de aula, a ciência tem que ficar presa dentro de 4 paredes. Então, saída desse ambiente, indo para fora de sala de aula, foi algo muito proveitoso, e até falado por eles. E a motivação dos docentes em compreenderem que a ciência pode ser abordada em sala de aula de modo participativo, onde o erro tem um papel importante na construção do conhecimento. Essas foram algumas referências utilizadas e muito obrigado. Perguntas? Fábio, parabéns.
Eu vi que você expôs aí um exemplo de formação de professores. Você trouxe atenção à importância da formação continuada, né? Eu também trabalhei com formação continuada nas minhas pesquisas de pós, né? E eu me deparei com uma questão. Apareceu uma questão e eu queria perguntar para você qual a sua opinião. Preocupou-me na época o perfil do formador nesses cursos de formação continuada. Ou seja, quem deve ensinar os professores na formação continuada? São astrônomos profissionais? São pesquisadores? Ensino de astronomia? Qual é o perfil, enfim? Quem deve formar os professores na formação continuada? Qual que é a sua opinião? Bom, a minha opinião, a parte do pressuposto é o seguinte: tem que ser um camarada, desculpa o termo, né, que esteja preocupado com a educação de modo geral, que esteja preocupado com a socialização da ciência e, por fim, também a astronomia. Então, não é qualquer pessoa que pode invadir um ambiente de sala de aula, um contexto geral onde os professores atuam, de maneira a impor os seus conhecimentos. Então, é claro que, para uma apresentação de 15 minutos, nós não consideramos alguns viés, né? Vamos dizer assim, viés da própria formação. Houve um acompanhamento, houve uma participação, uma vivência, uma convivência com a realidade dos professores, para nós entendermos qual deveria ser a ação. Então, não é somente chegar àquela questão do formato diferenciado. Então, o formato diferenciado também está inserido a figura do professor formador. Então, ele tem que entender a necessidade do ambiente de formação, entender as carências do colégio, porque são diferentes carências, são coisas pontuais às vezes, e fazer parte do processo. Isso garante, em tese, a eliminação das maiores preocupações, que é a questão de você chegar e impor alguma coisa. Então, do meu ponto de vista, tem que vivenciar, né? Então, parece que a formação ocorreu em 4 sábados letivos e 5 horas, mas houve um acompanhamento todo elaborado. Até porque, para você acompanhar os sábados letivos, e daí justifica-se somente a quantidade de 9 colaboradores, porque sábados letivos lá no Nordeste, havia uma intercalação entre os professores. Às vezes um dava aula, o outro não dava. Então a procura, a demanda foi muito maior. Chegou a 25 professores. Entretanto, somente 9 conseguiram participar. Mas houve todo esse acompanhamento. É importante. Bem, estamos no limite do nosso tempo, mas vamos lá, mais uma consideração. Desculpe porque no entendí todo, pero quería poner una observación. Una vez discutimos mucho entre la diferencia de la sombra, tú dijiste, para tener una sombra sirve una luz, y la noche. Hemos discutido mucho qué son las sombras, qué es de noche. Y para repetir un poco lo que he hablado ayer, si estamos en un espacio pequeño, son 2 cosas distintas. Porque por la noche, si no hay luna, no hay una luz natural que hace sombras. Pero si el espacio que consideramos es el mega espacio, hay luz, hay el sol, hay la tierra que es oscura y hay su sombra de la tierra, que es la noche, como lo dice Leonardo da Vinci. La noche es la sombra de la tierra, es estar dentro de la sombra de la tierra. Así que, por esto, a mí este elenco de contenidos como día y noche, las fases de la luna separados, me parecen reductivos, porque de verdad si tenemos, el importante es cuál idea de ciencias queremos trabajar. Si tenemos una idea de complejidad,
no hay estos contenidos separados, sino hay que se trabaja y las ideas se enriquecem. Só comentando, o formato dessa apresentação atendeu a alguma necessidade só, que foi, digamos assim, dar o start para o curso. Então, para dar esse start para o curso, era necessário promover algo diferente para os professores. Parece que chega com um certo caráter de imposição, mas não. Essa atividade, sim, ela já foi elaborada, já está bem estruturada, mas ela tem um quê especial que é causar um impacto. Então, as demais sequências das atividades, elas foram não estanques, elas foram codependentes. Então, foi tratado ainda a sombra em outros aspectos, até a questão das estações do ano, foi tudo parcialmente só em termos de cronograma separados, mas no contexto da própria aplicação do curso de formação, todas as questões referentes à sombra foram reelaboradas e ressignificadas diante do contexto. Muito bem. Mais alguma colocação? Pois não, professor. Eu só queria reforçar o cuidado que você teve, né, parabenizar até, do respeito à clientela que veio fazer o curso, né? Eu só vou dar um exemplo de que a gente tem visto, estudando o nosso curso de licenciatura da Unesp de Bauru nos últimos 20 anos, a gente percebe que de todos os alunos que concluíram a licenciatura, só 30% foram para o magistério da educação básica. Então, tomando esse dado, 70% dos professores de física que já não estudaram, que estudaram pouca astronomia, que estão dando aula de física, num estado como São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes, e se você estender isso para o estado todo, generalizar esse dado, você percebe que é muito complicado, porque 70% que é formado em física, que já tem pouca astronomia, não atuam na educação básica, você imagina em outros estados, que a formação de professores é pequena. Então, isso implica em políticas públicas para resolver essas questões, né? E neste caso, quando aparece um Profisa um projeto de mestrado nacional, para quem é esse mestrado, né? Para quem está em exercício, mas quem está em exercício são poucas pessoas realmente formadas em física. E se você estender isso para outras áreas, onde se poderia saber astronomia, como geografia, ciências na educação básica, que é dada por biólogos, a coisa é muito complicada. Então, é muito importante ter em mente esse respeito para quem vem fazer esses cursos de educação continuada, que é a questão que o Rodolfo coloca. E ainda que conteúdos trabalhar em função da formação dessas pessoas, né? Então é meio que o seu trabalho também reforça um alerta para quem trabalha nessas questões, né? Comentando rapidamente, um fato interessante que eu acabei não expondo é que em nenhum momento nós tratamos de, por exemplo, distâncias astronômicas em termos de número. Isso tornou muito atrativo aos professores. Então eles perceberam um fato de modo, vamos dizer assim, experimental, mas que não teve aqueles números absurdos, porque houve também algumas restrições. Alguns professores ficavam pensando, você vai tratar aqueles números, distância, eu não sei matemática. Nós não vimos nada de matemática, foi basicamente geometria, né? E uma geometria muito simples. Então isso tornou-se também agradável aos professores, que é um fator diferencial. Muito bem, obrigada, professor. Vamos convidar a comunicação, Flávia Polatti, vai apresentar um trabalho intitulado Inserção de Experimentos Históricos na Formação de Professores, a participação de licenciados em Física no Projeto Eratóstenes 2015.
bom dia a todos, novamente. Bom, o que eu vou apresentar agora é um trabalho que é um pouco diferente do que eu apresentei na outra sessão. Na outra sessão eu apresentei meu doutorado, que tinha um caráter muito mais de pesquisa, e nesse trabalho eu apresento um relato de experiência, que foi a participação dos licenciandos em Física no projeto Eratosthenes Brasil 2015, que ocorreu no ano passado. Por isso que o trabalho tem diversos autores, né? A gente fez questão de que todos os licenciandos que participassem desse projeto fossem coautores desse trabalho e também eles nos ajudaram na elaboração do próprio trabalho do SNEA. O projeto Eratosthenes, o contexto dessa pesquisa, dessa investigação, desse relato de experiência se deu no projeto Eratosthenes Brasil 2015, que tem como coordenador o professor Rodolfo Lang, da Unesp de Bauru, no Polo do Brasil. Mas a gente sabe que o projeto Eratosthenes ele tem um âmbito maior, um âmbito internacional, que envolve diversos países, mas que no Brasil é coordenado pelo professor Rodolfo Lang. O projeto ele foi desenvolvido com os estudantes com caráter de atividade extracurricular, em que estudantes do primeiro ano da licenciatura, os mesmos que participam da minha pesquisa de doutorado, participaram do projeto Eratosthenes como uma atividade opcional. Não era obrigatório, foi um convite voluntário, e aí nós conseguimos 8 estudantes participantes do projeto. Ele foi desenvolvido entre setembro de 2015 e abril de 2016. Por que abril de 2016? Porque foi quando a gente finalizou o trabalho completo do SNEA e submetemos ao evento. O projeto Eratosthenes ele se inseriu na disciplina de gravitação como mais uma das atividades e estratégias didáticas para se levar a história e filosofia da ciência na formação de professores, né? Considerando que já tem um consenso da área de ensino de ciências da importância dessa temática na formação de professores, atualmente diversas pesquisas se debruçam em propor estratégias para levar esses conteúdos para a sala de aula. Dentre as estratégias mais comuns, as narrativas textuais, tem também os jogos e debates, atividades investigativas, e uma delas é a replicação de experimentos históricos. O projeto Eratosthenes, como uma replicação de um experimento histórico, ele segue alguns parâmetros. Esses parâmetros não são muito rígidos, e na verdade existem diferentes graus de experimentos, da replicação de experimentos históricos na sala de aula. Existem aqueles experimentos que vão tentar ser o mais fiel possível ao experimento original, e alguns experimentos que vão ter algumas características distintas, mas que não se diferenciam do proposto pelo projeto. O projeto Eratosthenes tem como parâmetros básicos a escolha de 2 locais, 2 escolas que vão fazer as medidas da sombra de um gnomo, situadas em cidades na mesma longitude. Essa é uma questão importante, porque o projeto Eratosthenes em si, ele não pressupõe isso. Mas como reprodução de um experimento histórico, ele deveria pressupor 2 escolas situadas na mesma longitude, escola que trocassem esses 2 dados. Deveriam ser 2 escolas no mesmo hemisfério e situadas a uma distância de mais de 300 quilômetros entre as 2 cidades. E que o gnomo dessas 2 escolas fossem de igual tamanho ou muito semelhante. E que o experimento do Eratosthenes não necessita ser replicado nas mesmas localidades em que o experimento foi realizado originalmente, claro. Isso seria muito difícil a gente conseguir. Dentre os aspectos específicos do projeto Eratosthenes, em 2015 ele se inseriu num projeto mais amplo, que foi denominado o Projeto Eratosthenes no Ano Internacional da Luz. Esse projeto tem como pressuposto, tem como necessidade reportar todos os dados ao site internacional dele, que é da Universidade de Buenos Aires. E também, como pressuposto desse projeto, era importante escolher um gnomo e medir a menor sombra nos dias que a escola conseguisse fazer as suas medidas, né? E todos esses dados a gente tinha que reportar no site da UBA, no site desse projeto que tem essa cara aqui. É bem fácil achar no Google, se você joga no Google é bem fácil encontrar.
E no ano de 2015, as medidas deveriam ser realizadas nesse intervalo, entre 14 e 15 de setembro, e as escolas poderiam entrar em contato com uma outra escola, que era chamada de escola parceira, para fazer a troca dos dados coletados. E uma recomendação do projeto era que as duas escolas estivessem localizadas no mínimo a 400 quilômetros. No nosso caso, na execução do projeto na USP, com os alunos da licenciatura em Física, houve uma participação ativa dos estudantes. Isso foi algo muito positivo do projeto. Os 8 estudantes que se inscreveram no projeto e participaram acompanharam todo o projeto do início ao fim, desde a etapa de fazer as medidas, escolher o local para realizar essas medidas, reportar os dados ao site da UBA, analisar os dados e escrever também o trabalho para o SNEA que eu estou apresentando aqui. Um dos passos bastante interessantes desse projeto foi estabelecer o contato com a escola parceira. Foi, mas não foi. Por quê? Os estudantes tentaram estabelecer um contato com algumas escolas que eles escolheram, tentando seguir os pressupostos de uma escola na mesma longitude, uma escola situada a mais de 400 quilômetros e tudo mais. E eles enviaram e-mails para essas escolas que não foram respondidos em nenhum momento. Além disso, como não foi respondido os e-mails, não foi estabelecida uma parceria, essa foi uma das grandes dificuldades do projeto, os estudantes escolheram os dados das escolas parceiras através da tabela final que foi disponibilizada pelos organizadores do projeto, pelos organizadores, no caso, o Guilherme, né, da Argentina, que disponibilizou a tabela final. Durante todo o projeto, a gente desenvolveu diversas reuniões. As reuniões aconteceram numa periodicidade mais ou menos quinzenais, até o fechamento dessa pesquisa em abril. E dessa forma a gente entende que foi um projeto e uma pesquisa, digamos, colaborativa. Todos os alunos participaram de maneira muito engajada no projeto, do início ao fim. Quando a gente fez o projeto, a gente conseguiu realizar escolher 3 datas para realizar as medidas, né? 18, 21 e 22 de setembro. E observando os nossos dados, a longitude de São Paulo, que a gente estava situado, onde foram feitas as medidas, a gente escolheu 2 escolas que poderiam ser possíveis parceiras. Uma escola em Minas Gerais, considerando uma longitude muito próxima da longitude de São Paulo, de onde a gente desenvolveu o projeto, e uma outra escola na Espanha, que não seguia os pressupostos de estar localizado na mesma longitude ou de estar localizado na verdade, seguiu o pressuposto de estar localizado a mais de 400 quilômetros, né? Muito mais. Mas não da mesma longitude. Por que a gente escolheu essa escola? Quando os alunos se envolveram na etapa de elaboração e fazer o cálculo do raio da Terra, que era um dos objetivos do projeto Eratosthenes, calcular o raio da Terra, os alunos encontraram esses dados. Usando a escola de Minas Gerais, que estava na mesma longitude de São Paulo, o raio da Terra ficou muito discrepante do que era um valor mais ou menos esperado e o valor conhecido atualmente. Agora, usando uma outra escola que não estava numa longitude muito próxima da nossa, o raio da Terra ficou muito próximo. E os alunos passaram a se questionar: por que, se a gente não considera a longitude da escola ser muito próxima da longitude que a gente estava, o raio da Terra fica, de certa forma, muito mais próximo do aceito atualmente? E os alunos começaram a se questionar e se envolveram muito nessa inquietação, porque que os dados eram muito discrepantes do esperado, né? Nesse sentido, os alunos começaram a procurar pelo cálculo das incertezas, né? E perceberam que o método utilizado e proposto pelo projeto Eratosthenes, ele não dava muitos parâmetros necessários de como fazer esse cálculo das incertezas. E muitas escolas que participam do projeto Eratosthenes, infelizmente, não realizam nenhuma estimativa de incerteza das medidas que eles fazem da sombra do gnomo nesses dias. E essa é uma grande dificuldade, porque dependendo da localidade, dependendo do tamanho do gnomo, a incerteza influencia muito, e a incerteza é muito grande e vai ser propagada no valor do raio da Terra.
Dessa forma, a gente percebe que houve um grande saber mobilizado pelos estudantes, que era uma visão crítica sobre o procedimento metodológico proposto pelo projeto Eratóstenes. Dentre esses saberes mobilizados pelos estudantes, né, a gente percebeu que, num primeiro momento, eles não questionavam os instrumentos e a metodologia de pesquisa. Mas isso aconteceu, uma das hipóteses que nós temos é porque, normalmente, as disciplinas experimentais de cursos superiores, de cursos de graduação, licenciatura em Física ou bacharelado em Física, elas não levam ao questionamento do procedimento experimental. São roteiros fechados, que eles reproduzem o método que o roteiro está proposto e chegam a uma conclusão. E, nesse sentido, a gente vê que, num segundo momento, os estudantes passaram a ter uma visão muito mais crítica do procedimento experimental que envolve um experimento. E isso é um saber muito interessante para estudantes de primeiro ano de graduação, de primeiro ano de licenciatura, que normalmente não apresentam uma visão crítica aos laboratórios tradicionais que eles se deparam ao longo do seu curso. Dessa forma, eu apresento um olhar, digamos, um pouco crítico para a gente repensar qual o papel e quais são os pressupostos do projeto Eratóstenes, né? Principalmente no que diz a interação entre as escolas. A interação entre as escolas, proposta do jeito que é proposto nesse projeto Eratóstenes, não ocorre de maneira efetiva. Não ocorre de maneira efetiva porque a única informação que nós temos das escolas é o nome da escola, a localidade da escola, dados de longitude e latitude, os dados que a escola conseguiu obter nas medidas e o e-mail da escola. Não existe nenhum veículo de diálogo com a escola, não existe um Moodle, não existe um blog, é quase impossível estabelecer uma comunicação direta com as escolas. Além disso, a gente acha que a escolha das escolas deveria, pelo menos, seguir a premissa de estar na mesma longitude e no mesmo hemisfério, e isso não é recomendado pelo projeto. Também, o cálculo das incertezas proposto pelos organizadores poderia ser mais rigoroso. A gente vê que não há uma proposta no projeto de como estabelecer as incertezas dessas medidas e que foi preciso que nós, o grupo de estudantes e de professores, fossem atrás de seu próprio caminho para achar as incertezas dessas medidas. E dessa forma a gente vê que o projeto Eratóstenes, sua proposta, ele poderia ser muito mais explorado e propor discussões mais ricas além do que está sendo proposto atualmente. Bom, como considerações finais, o que a gente aprendeu? No fundo, todos nós, os professores e os estudantes, que nem sempre é possível reproduzir os experimentos históricos com grande fidelidade, porque há diversas limitações físicas, espaciais, locais, etc, etc. E, além disso, a replicação de experimentos históricos, a gente acredita como pressuposto que pode contribuir fortemente para romper com as barreiras dos roteiros fechados e das atividades experimentais presentes nos cursos de licenciatura, que normalmente focam nesses roteiros fechados e muito pouco estimulam os estudantes a criticar o procedimento experimental dos experimentos que eles fazem. Além disso, a gente percebeu nesse trabalho que, com o experimento do Eratóstenes, a gente consegue mobilizar alguns saberes pelos estudantes, como, por exemplo, repensar os métodos e procedimentos experimentais, repensar os cálculos e as incertezas, e isso, por isso que eu coloquei uma interrogação, né? A gente acredita que contribuiu para que eles tenham uma visão mais crítica do que é realizar um experimento na ciência. E dessa forma, os experimentos históricos eles podem incentivar os estudantes a pensar em práticas e experimentos que vão além da prática positivista dos laboratórios tradicionais. Obrigada a todos e principalmente aos participantes do projeto. Perguntas? Parabéns, Flávio. Eu particularmente fiquei muito contente, né, de saber aí de um relato seu de experiência aí muito eficaz do projeto, né? Está usando o projeto Eratóstenes, que a gente está subordinado, né, à coordenação geral do Guilherme Matei, né, da Universidade de Buenos Aires, Argentina.
Então, essas suas considerações finais aí, repensando, né, o projeto Eratóstenes, são muito boas. Inclusive, já te convido para conversar com as minhas orientandas aqui, que estão como bolsistas do projeto Eratóstenes. A Bianca, a Samanta. Quem é a Samanta? Conheci por e-mail só. As trocas de ideias vão ser muito boas. Né? Sim. Então, só para esclarecer, né, talvez nem tudo seja possível nós fazermos, a não ser que a gente já conversou, né, sobre isso um pouquinho. Talvez se a gente fosse um pouquinho mais independente, né, aí daria para fazer um projeto nos modos como você sugere aí. Mas eu fiquei mais feliz ainda pelo seguinte, porque o objetivo do Eratóstenes, como foi visto lá no site, né, é desenvolver a autonomia dos professores, né, dos participantes. Por isso que não tem assim, roteiros rígidos, fechados, não tem muitas exigências, né? E aí, quando você falou na sua apresentação, nós tivemos que ir atrás e procurar os próprios caminhos, tá? Então, isso já é uma indicação do sucesso, né? do objetivo do projeto, né? Que os participantes desenvolvam a sua própria autonomia, construam para buscar alternativas mais precisas, por exemplo, das medidas, ou reproduzir com mais precisão o projeto, o experimento histórico do Eratóstenes, né? Então foi muito bom. Se você tiver como relatar agora, eu não sei como é que está o tempo das respostas, encerrou, né? Então depois eu te faço a pergunta pessoalmente. Tá bom. Obrigada, Flávia. Eu faço comentários depois. Professor Caniato, gostaria de falar? Mas se já está encerrado o tempo, não quero quebrar as notas. É que tinha muito o que falar sobre o projeto da nossa. Fala, professor, por favor. Quero ouvir. Vejo como muito simpático, muito importante o projeto Eratóstenes, especialmente no seu aspecto de envolver pessoas além de fronteiras, pessoas distantes, quer dizer, a ideia de mundo, a ideia de comunidade, a ideia de internacionalidade ou de aspectos internacionais do conhecimento. Só que eu tinha desenvolvido lá e acho que grandes virtudes e simpatia por esse projeto. Mas eu tinha duas versões muito anteriores de projetos Eratóstenes para países pobres e em condições muito mais simples. Duas versões que estão ainda nos livros, tanto na edição, eu até acho, eu não fui ver a minha edição nova aí, se ainda está, mas não mandei tirar, portanto deve estar lá. Duas versões de projeto Eratóstenes. Uma usando uma coisa que já não se usa agora, que eram os mapas rodoviários do Brasil, com as coordenadas latitude e longitude de diferentes lugares e que davam ensejo aos alunos a medir distâncias, medir ângulos, medir arcos e fazer interpolações em escalas de latitudes e longitudes. Isso foi publicado em 1973. E uma outra versão mais próxima do projeto original do Eratóstenes, que era usando poço mesmo. Claro, só que na possibilidade de se fazer um poço, mas não ia propor a ninguém fazer um poço. Mas essa proposta está no recorte de um disco de Eucatex, que é uma coisa muito barata, e aonde a diferença da iluminação dos dois poços fica muito evidente e mensurável nas condições de qualquer escola pobre. E dá para fazer a medida do raio, tanto de um arco que a gente desenha, para que os alunos descubram e confiram com aquilo que só eu sei, porque fui eu que desenhei o arco, em condições reais. Portanto, essa dificuldade em atingir ou fazer o experimento nas condições reais em que ele historicamente foi feito, seria muito difícil. Mas essas duas versões me parece que contemplam, e que são bem velhas, contemplam várias possibilidades
de uma escola modesta, de uma escola com recursos pobres. Era só isso. Obrigada. Una pregunta, ¿por qué las dos localidades tienen que estar en dos hemisferios distintos? Me parece un poco más complicado, pero se pueden hacer también con dos hemisferios distintos. Es suficiente decir la dirección de la sombra. Y bueno, el problema de los ángulos es el mismo. Como aquí están. Y não há problema. otra cosa más general, atención cuando se habla de experimentos históricos. Eratosthenes no escribió su método, no lo tenemos. Não temos. Lo tenemos en Cleómenes, en Unco, y no habla de lo que hace el proyecto de Eratosthenes. Pero esto van a leerlo en Relea en unos tiempos, así que no lo digo ahora. Sim, não há um problema escolher duas escolas, mas existem discussões por trás de escolher duas escolas em dois hemisférios distintos que devem ser exploradas e que são muito mais complexas. Quando se escolhe no mesmo hemisfério, pode facilitar um pouco mais. De repente, por esse ângulo por esse ponto de vista, a gente conseguiu analisar isso. As do Eratosthenes eram no mesmo hemisfério. Sim. Muito bem. Agradecemos então a professora Flávia. Convidamos a Angel Norato para a apresentação do trabalho intitulado Um recorte sobre a educação e astronomia nas escolas municipais de Curitiba, documento oficial e professores. Bom dia a todos. Meu nome é Angel Norato, eu faço parte do programa de pós-graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica da UTFPR. Sou orientando do professor Marcos Lorczak, que está assistindo ali. E esse trabalho, esse artigo, ele foi construído com os dados iniciais da minha pesquisa da dissertação. Então foram os primeiros dados que a gente pegou no ano passado, agora já está finalizando, foi ampliado, mas ele foi construído com esses primeiros dados. Então, intitulado Um recorte sobre educação e astronomia nas escolas municipais de Curitiba, documento oficial e professores. O professor Fábio, o professor João falaram dos parâmetros curriculares nacionais, o professor João falou da BNCC também, e você falou do ensino fundamental, né, que trabalha no terceiro e no quarto ciclo. E o professor João falou do ensino médico, da BNCC e dos parâmetros curriculares, do PCN+. Pois bem, em Curitiba a gente tem a diretriz curricular municipal, que ela prevê conteúdos de astronomia desde o primeiro ciclo, não só no terceiro. Então tem conteúdos de astronomia no primeiro, segundo, no terceiro e no quarto ciclo. Essa foi a principal motivação para fazer esse trabalho. Então, contextualizando o município de Curitiba, a questão de educação, então, segundo informações do próprio site da Secretaria Municipal de Educação, existem 155 escolas municipais que trabalham com ensino fundamental, e elas todas oferecem turmas de primeiro ao quinto ano, e 11 delas também trabalham com turmas de sexto ao nono ano. Então, esses dados iniciais, eles foram pegos em uma escola dessas que oferecem também de sexto ao nono ano. Tá? Então, o documento oficial do município foi ele que a gente analisou. A gente analisou também, claro, os parâmetros curriculares, mais recente a segunda versão da BNCC, mas o foco do trabalho foi as diretrizes curriculares municipais. No caso aqui, o volume 3 dele, que vai falar sobre os culturas de ciências. Logo eu vou falar mais um pouquinho sobre o documento mesmo. Então, a partir desse contexto de uma diretriz curricular do município para a educação, que diz que tem que se trabalhar a astronomia desde os primeiros anos, desde os aluninhos lá de 4, 5 anos de idade, até estar saindo do ensino fundamental, a gente fez uma pergunta, né, que foi a pergunta norteadora dessa pesquisa. Que percepções e expectativas têm esses professores que atuam em disciplinas de ciências no ensino fundamental sobre a educação e astronomia?
Tá? Será que eles consideram essas diretrizes? Será que isso realmente está acontecendo? Foi isso mais ou menos que a gente investigou. Aspectos metodológicos da pesquisa. Ela é predominantemente qualitativa, né, do Lutgens 86. Tem dados quantitativos, mas a análise também é qualitativa, então é mais qualitativa. A gente fez análise do documento oficial e aplicou questionários aos professores em 3 eixos, que eu logo vou apresentá-los, e tanto para análise do documento oficial quanto para questionário a gente usou Bardan, análise de conteúdo, análise documental. Então o documento, caracterizando o documento, ele se divide por ciclo, assim como os parâmetros, ensino fundamental de 9 anos, ciclo 1, 2, 3 e 4, e o documento oficial então indica trabalhar, como eu já falei, em conteúdos desde os primeiros anos, desde o primeiro ciclo. Eu trouxe alguns recortes. Por exemplo, logo lá no ciclo 1, etapa inicial. Então, primeira e segunda etapas, primeiro ano, segundo e terceiro ano. O documento ele traz assim por ciclos, ele não indica em qual série tem que trabalhar naquele ciclo. Dá também uma liberdade para o professor. Então, ele sempre apresenta um objetivo, ali está o objetivo 3, objetivo 2, objetivo 1, é mais ligado à biologia. Tá? Então, esse é o objetivo ligado à astronomia. Então, observar a irregularidade da ocorrência de alguns fenômenos celestes, sua influência no ambiente, nas atividades humanas, permitindo que o ser humano se organize no espaço e no tempo. Aí tem vários critérios de avaliação, os movimentos da Terra em relação ao Sol, o ciclo do dia e da noite, influência dos fenômenos celestes e tudo mais. A partir desses objetivos e desses critérios, é elencado uma série de conteúdos sempre separado nesses 3 eixos: ecossistema, cultura e sociedade, natureza da ciência e tecnologia, para atingir aqueles objetivos, o professor atingir aqueles objetivos. Então, nesse caso, do ciclo 1, a gente tem lá ecossistema, que seria o conteúdo mesmo. Movimento aparente do Sol como fonte de luz e calor para a Terra, variação das sombras de acordo do dia, movimentação de rotação e suas consequências, aí cultura e sociedade, a história da astronomia. Então entra um pouco do aspecto também, não só de conteúdo específico de astronomia, mas arco-astronomia e etnoastronomia, trabalhar esse lado da astronomia cultural, assim pode dizer, e também uma parte mais tecnológica, ligado lá à natureza da ciência e da tecnologia. E esses conteúdos, eles vão de ciclo a ciclo aparecendo, e cada vez mais, coloquei só os objetivos aqui, ele tem um nível crescente, digamos, de dificuldade. Então lá no primeiro o aluno tinha que reconhecer, aqui o aluno vai ter que reconhecer e identificar, saber separar. E assim vai, ciclo 2, no outro ciclo também, identificar diferentes. Então, ao longo dos ciclos, às vezes os conteúdos se repetem, inseridos novos conteúdos, alguns conteúdos se repetem, mas o nível de profundidade que se espera que o professor passe para os alunos vai ficando cada vez maior. Ele trabalha astronomia até o 7º ano só, ele não prevê no 8º ano e nem no 9º ano, ensino médio de 9 anos. O 8º ano e o 9º ano ficam mais com biologia e o 9º ano química e física. A partir então dessa análise das diretrizes desse documento oficial, a gente montou o questionário para investigar como que estava acontecendo isso em sala de aula. A gente aplicou primeiro um pequeno grupo de professores de um desses colégios que trabalham desde o 1º ano até o 9º ano do ensino fundamental, e a gente trabalhou com 7 professores, 6 professores, 6 professoras e um professor. Então a gente investigou, a primeira parte do questionário investigava quanto à formação do professor. Primeira base mesmo do ensino médio, então 5 fizeram ensino médio regular, 2 professoras fizeram já com magistério, já atuavam. Graduação, 4 em biologia, uma declarou que era formada em ciências do 1º grau, uma em pedagogia e uma acabou não declarando a graduação. Esses professores que participaram da pesquisa, eles trabalham de 2º ao 9º ano, tem pessoas que trabalham mais de uma série, mas em geral eles variam ali do 2º ao 9º ano. Então tem alguns que estão lá no 8º, no 9º ano que não é previsto conteúdos de astronomia, pelo menos nas diretrizes.
São professores bem experientes, em média 15 anos de magistério já. E quanto à formação deles, pesquisando na formação inicial deles, 6 declararam que não tiveram nenhuma disciplina de astronomia em formação, apenas um que teve disciplina de astronomia. Essa disciplina de astronomia a gente questionava tanto de conteúdo quanto de metodologias, né? Diferenciava em 2 questões diferentes. E 6 declararam que nunca tiveram nada em sua formação inicial e apenas uma que sim. Também foi investigado a participação desses professores em cursos de extensão nos 5 anos passados. E os professores participam bastante de cursos de extensão, em média participaram de 5 cursos nos últimos anos, então 1 por ano. Alguns professores mais, mas na média fica 5. Só que nenhum desses cursos eles tinham conteúdos de astronomia, nenhum curso foi voltado para a astronomia. Então, nenhum dos cursos que os professores participaram tinham a astronomia. Então, na formação deles, eles não tiveram uma formação inicial e também não, pelo menos nos últimos 5 anos, não fizeram nada voltado para a astronomia. Quanto ao planejamento, aí a gente questionou sobre o conhecimento das diretrizes curriculares municipais. Como eu mostrei, tem bastante conteúdos de astronomia, sugestões. Todos disseram ter conhecimento dessas diretrizes, que elas são a base para a educação municipal. Só que daí foi questionado se eles conheciam como que a astronomia aparece nesse documento. 4 disseram que sim e 3 que não. E foi perguntado como que eles consideram a astronomia no planejamento deles para suas aulas. A maioria diz que a astronomia, as diretrizes aparecem como fonte de consulta para conteúdos mesmo, o que eles vão trabalhar em sala de aula. Só que daí aparece um dado contraditório que os que falaram que trabalham com astronomia trabalham apenas no 6º ano. Mas o documento diz que você tem que trabalhar ao longo de todos os ciclos. Então foi um dado contraditório que apareceu. E também foi questionado quais as principais fontes de consulta dos professores quando se trata de conteúdos de astronomia, já que eles não tiveram formação inicial e também continuada nessa área.